Capítulo 1207. Backlund, Burgo Sherwood, Rua Esperança, número 22, pousada carta na manga. Com ombros largos e braços grossos, Dorian Gray Abraham andava de um lado para outro na sala, sem saber, esperando a visita de sua aluna, Force. Não importa o quão composto e mentalmente preparado estivesse, ele não conseguia deixar de se sentir nervoso e inquieto quando finalmente precisava encarar a resposta. Após um período de tempo desconhecido, houve uma série de batidas na porta. Dorian ouviu o ritmo por alguns segundos antes de respirar fundo. Ele caminhou até a porta, girou a maçaneta e puxou-a para trás. Do lado de fora da porta estava Force, de cabelos castanhos e cacheados, que usava um vestido longo de cor escura e um par de óculos escuros. Dorian habitualmente olhava para trás de Force e, depois de confirmar que ninguém estava olhando na direção deles, abriu caminho para sua aluna passar. Ao mesmo tempo, olhou para as mãos de Force e percebeu que sua aluna não carregava bagagem. Dorian retraiu o olhar e caminhou até o meio da sala. Ele encontrou um assento e sentou-se antes de apontar para o sofá à sua frente. Sente-se. Force levantou ligeiramente as pontas da saia com cautela, sentou-se e cumprimentou. Bom dia, professor. Dorian não foi direto ao assunto. Depois de pensar um pouco, ele disse: Vocês realmente mataram Botes? Sim. Force tirou do bolso uma longa e requintada cigarreira e abriu-a para mostrar a Dorian seu interior. Era um par de olhos negros escuros que estavam congelados com um horror indescritível, como se tivessem visto algo extremamente aterrorizante antes de morrerem. Dorian estava originalmente preparado mentalmente. Foi como receber a cabeça aterrorizante que causaria pesadelos na vez anterior, uma cabeça que foi juntada a um fragmento sangrento de cada vez. Ele nunca esperou que sua aluna não carregasse nenhuma bagagem e só tirasse uma cigarreira feminina. Isso o fez acreditar que se tratava de uma relíquia que poderia provar a identidade de Botes, mas a verdade mais uma vez superou suas expectativas. Este ainda era o cadáver de Botes, mas havia ainda menos do que Lius Vien deixou para trás. Resta apenas um par de olhos. A intuição espiritual de um astrólogo convenceu Dorian de que o globo ocular pertencia a Botes. Vendo que o professor havia ficado em silêncio, Force explicou inconscientemente: seu corpo entrou em colapso e se dissipou completamente. Apenas este par de olhos ainda está intacto. Ela parou por um momento antes de dizer: esses globos oculares contêm os restos do terror e da contaminação da caixa dos imemoriais antes da morte de Botes. É um item amaldiçoado muito forte, então não o enviei diretamente para você. Isso faria com que coisas terríveis acontecessem ao carteiro, e ele poderia até morrer sem saber. A corrupção da caixa dos imemoriais. Dorian acenou com a cabeça em esclarecimento e suspirou com um sorriso. Ele acabou morrendo nas mãos da caixa dos imemoriais? Isso é realmente destino. O primeiro item que Botes roubou após sua traição ao liderar a Ordem Aurora foi a caixa dos imemoriais. Force tinha ouvido a descrição da Madame Eremita e da Senhorita Justiça sobre a situação geral na reunião privada onde distribuíram os despojos de guerra. Aprendeu o quão linda e perigosa era a batalha que ela havia perdido. Ela pensou por um momento e disse: Você poderia dizer isso. No entanto, antes de ser contaminado pela caixa dos imemoriais, ele já havia começado a perder o controle. Dorian não ficou surpreso ao dizer à sua aluna: Fique com isso. Este é um espólio de guerra que você merece. Depois que Force fechou a cigarreira e colocou-a de volta no bolso, Dorian se inclinou para a frente, juntou as mãos e tocou o nariz. Botes foi um dos aprendizes mais talentosos que já vi. Quem diria que ele acabaria assim? Dito isto,
Dorian soltou um longo suspiro como se estivesse recordando e confessando algo. Force não sabia muito sobre os detalhes do que havia acontecido naquela época, então não se atreveu a falar de forma imprudente. Ela só podia permanecer em silêncio e esperar que seu professor se recuperasse de suas emoções confusas. 10 segundos depois, Dorian endireitou o corpo e perguntou: "Como você digeriu a poção do escriba?" Isso não foi apenas para demonstrar preocupação com sua aluna, mas também para acumular experiência para orientar os demais membros da família. A expressão de Force imediatamente se tornou complicada, como se ela estivesse se lembrando de algo que não queria lembrar. É principalmente porque alguém me ajudou. Por um lado, eu registrei muitas habilidades únicas ou de alto nível. Por outro lado, fui levada a muitos lugares nos últimos meses onde registrei diferentes culturas e belas paisagens. Dorian ficou em silêncio por um momento antes de concordar. Isso não é fácil de imitar. Ele então perguntou: "German Sparrow?" Sim, Force deu uma resposta afirmativa. Dorian ficou em silêncio novamente. Alguns segundos depois, ele disse: "Que tipo de acordo ele quer fazer? Ou melhor, o que ele quer?" Force concentrou sua atenção e respondeu de maneira envergonhada: "Ele quer a fórmula da poção de um caminhante planar e planeja usar a caixa dos imemoriais para trocar por um dos 2 artefatos selados de grau 0 nas mãos de sua família." Este preço era definitivamente uma oferta generosa. Force originalmente pensou que o Senhor Mundo usaria uma promessa de troca pela fórmula da poção do caminhante planar e um artefato selado de grau 0, mas nunca esperou que ele vendesse a caixa dos imemoriais. Claro, era definitivamente valioso permitir que a família de Abraham ficasse livre da maldição. No entanto, uma promessa era para sempre uma promessa que poderia não ser cumprida. Dorian não ficou surpreso com o pedido de German Sparrow por um artefato selado de grau 0. Ele estava mentalmente preparado há muito tempo e, em vez disso, sentiu que as condições estavam além de sua imaginação. Afinal, a família Abraham não tinha muitas coisas que um semideus pudesse cobiçar neste momento. Ele franziu ligeiramente a testa e disse: "Por que ele quer a fórmula da poção de um caminhante planar?" "Não sei", Force respondeu francamente. Dorian se levantou e começou a andar. De repente, parou e olhou para Force. "Preciso conhecê-lo e conversar antes de tomar uma decisão." "Tudo bem", Force concordou sem qualquer hesitação. Dorian soltou um suspiro de alívio e se preparou para mandar sua aluna embora antes de retirar rapidamente o remédio para consumo. Ele havia combinado de se encontrar neste horário porque levou em consideração que sua maldição aconteceria a qualquer momento. Se alguma coisa acontecesse, o inimigo não seria capaz de canalizar seu espírito a tempo. No entanto, depois que Force se levantou, ela não foi até a porta. Ela ficou no local e agarrou o vazio. Seu braço afundou de repente e ela rapidamente puxou uma figura vestindo um sobretudo preto e cartola de seda. Esta figura tinha cabelos pretos e olhos castanhos. Suas características faciais eram definidas e frias. Não era outro senão German Sparrow. Os olhos de German Sparrow moveram-se ligeiramente enquanto ele rapidamente se recuperava de sua aparência preguiçosa e não se tornava diferente de uma pessoa real. "Professor, ele está aqui", Force apresentou seriamente. "Ele é German Sparrow." Esta ação deixou Dorian Gray Abraham ligeiramente boquiaberto. Ele se esqueceu de fechar a boca e não respondeu por um momento. Embora ele viesse de um antigo clã familiar e conhecesse muitos segredos, havia muitas coisas que ele não poderia imaginar, mesmo lendo a descrição, por ser apenas um sequência 7. Depois de mudar sua consciência, Klein enfiou a mão nas roupas e tirou um relógio de bolso dourado. "Pá,
Ele abriu o relógio de bolso e deu uma olhada. Sem nenhuma emoção, ele disse a Dorian: "Você tem 3 minutos." É exatamente como dizem os rumores. Ele é frio, arrogante e louco. Dorian não se atreveu a perder tempo e disse diretamente: "Dê-me um motivo para acreditar em sua promessa." Ao fechar o relógio de bolso, Klein colocou-o de volta no bolso interno e disse: "Na verdade, já estou ciente do ritual que permite o retorno do Sr. Porta." Os olhos de Dorian brilharam. Quando estava prestes a perguntar, ouviu German Sparrow acrescentar calmamente: "Mas não pretendo fazer isso." Por quê? Dorian e Force ficaram intrigados, mas um se atreveu a perguntar e o outro não. Klein olhou pela janela e disse: "Você sabe sobre a corrupção do cosmos?" Quando se tratava de compreender o cosmos, a família de Abraham era definitivamente classificada em primeiro lugar, fora das verdadeiras divindades e anjos. Klein acreditava que eles deviam ter deixado algumas pistas e registros ocultos. Dorian assentiu solenemente e disse: "Sim. Suspeito que o Sr. Porta tenha sido corrompido pelo cosmos", explicou Klein com simplicidade. "Quanto à minha promessa, ela pode ser cumprida imediatamente. No entanto, você pode não estar disposto a fazer isso. Além disso, não resolve completamente a maldição." "Qual é a solução?" Dorian perguntou enquanto controlava suas emoções crescentes. A expressão de Klein imediatamente ficou séria. "Você e seus familiares mudarão sua fé para meu Deus. Dessa forma, quando acontecer a lua cheia ou a lua de sangue, você será abençoado e não sofrerá mais com a maldição." Depois de digerir completamente a poção do sábio do passado, não havia necessidade de puxar uma pessoa acima da névoa cinza para evitar os delírios do Sr. Porta. Ele poderia usar diretamente o abraço do anjo para resolver o problema. A única coisa com que ele precisava se preocupar agora era que poderia haver muitos membros da família Abraham. Isso poderia sobrecarregá-lo ou ele poderia não ter espiritualidade suficiente. "Quem é o seu Deus?" Dorian perguntou após um momento de silêncio. Klein suprimiu sua vergonha e disse solenemente: "O grande senhor louco." "O louco? Você é da família Antigonos?" Dorian de repente fez algumas conexões. Klein balançou a cabeça e rejeitou seu palpite. Dorian ficou em silêncio novamente, mas considerando que faltavam apenas 3 minutos, ele perguntou apressadamente: "Se acreditarmos nessa entidade, podemos evitar os problemas causados pela maldição?" Como um antigo membro da família, ele sabia muito bem o quão perigoso era acreditar em uma existência desconhecida. Ele estava com medo de resolver os delírios do Sr. Porta, mas provocar outra maldição. Klein respondeu francamente: "Esta é apenas uma solução temporária. Vou encontrar uma solução melhor para você." Dorian assentiu e disse rapidamente: "Tentarei acreditar em seu senhor e lhe darei a fórmula da poção do caminhante planar. Se a maldição puder realmente ser resolvida temporariamente, concluiremos a transação do artefato selado grau 0. Ele planejou usar a si mesmo como um experimento para ver se o método funcionava. Além disso, não planejava contar aos outros membros da família. Ele queria que eles esperassem pela solução supostamente melhor de German Sparrow até que não pudessem mais esperar. "Tudo bem." Klein tirou papel e caneta do bolso e rabiscou o nome honroso do louco. Já Dorian também passou a usar uma bola de cristal para auxiliar em suas memórias, registrando a fórmula da poção do caminhante planar. Após a troca, Klein olhou para os ingredientes suplementares e o ritual. Ingredientes suplementares: um verme estelar, um verme do tempo, um verme espiritual. Ritual de avanço: deixe lendas em 9 lugares fora deste planeta. Ponto.